Salmo de número 37, versículos 39 e 40. Tá fácil aí, né, irmãos? Glória a Jesus. Salmo 37, versículo 39 e 40. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra dos ímpios e os salva, porque nele busca refúgio. Amém? Glória a Deus. Pai, nós mais uma vez te agradecemos, ó Deus, por tua misericórdia e por tua palavra, meu Senhor. Glorificamos ao teu nome neste lugar por causa da tua operação desde o início, ó Deus, desse culto, na ministração dos louvores, na palavra aqui direcionada já pela nossa diaconisa Elane, no testemunho, ó Pai, que foi contado pela nossa irmã Denise. Enfim, meu Pai, nós sentimos a tua operação neste lugar. O teu Espírito, ó Deus, nos garante, porque ele testifica com o nosso Espírito que o Senhor está entre nós. E a tua palavra, Pai, ela vem corroborar, meu Senhor, que o Senhor está em nosso meio, porque ela está escrita. E ela diz que onde está dois ou mais reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente entre nós. E que nesta noite, ó Deus, como o Senhor já está à vontade entre nós, que haja milagres, cura, libertação, que haja transformação, não só aqui, meu Deus, mas todos quanto ouvirem essa mensagem, esta pregação, meu Senhor, que ela possa surtir efeito em cada coração. Nós te adoramos, ó Senhor, porque o Senhor é um Deus de perto e também de longe. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor irá fazer maravilhas, não só aqui como já está fazendo, como também nas residências, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quis ler esses dois versículos hoje porque há dias ou há momentos que nós vemos para o culto, aliás, sempre vemos para o culto para adorar. Só que há momentos que nós nos lembramos de coisa e ouvimos, como esse testemunho que nós ouvimos nessa noite, que a vontade de adorar é muito maior do que a vontade de pedir. A vontade de agradecer é muito maior do que a vontade de suplicar. E o salmista Davi, ele sabe bem o que é agradecer antes de receber, porque ele sabia que o agradecimento, ele sabia que o louvor, a adoração, antes de receber, abre portas. Ele sabia que quando ele, mesmo sem receber algo, ele falando, Deus iria fazer, porque isso é um ato de fé. Deixa eu consertar aqui, por favor. Isso é um ato de crer num Deus que ainda não fez, mas que Ele é poderoso e ainda vai fazer, se nós assim o cremos. E para que vocês entendam, Davi é o autor da maioria dos salmos. Alguns salmos estão anônimos, outros estão assinados, e a grande maioria deles foi escrito por Davi. E os salmos, irmãos, já sabem que salmos são cânticos, cânticos de agradecimento, cânticos de vitória e também orações que foram feitas para agradecer alguma bênção recebida, e orações que foram feitas para
pedir livramento e orações que foram feitas em plena angústia. Aliás, a maioria dos salmos que Davi escreveu, Davi não escreveu a maioria dos salmos, segundo os estudiosos, quando ele estava bem, muito pelo contrário. Davi escreveu a maioria dos salmos justamente quando ele estava em aflição. Davi escreveu a maioria dos salmos justamente quando ele estava em momentos de dificuldade. Porque ele sabia que, como eu disse já, quando você adora antes de receber, você está demonstrando fé. E a fé não é somente a certeza daquilo que nós estamos pedindo e não vemos, vamos receber. Mas antes de estar escrito, Davi sabia que a fé é a única coisa possível de agradar a Deus. Mesmo sem estar escrito, lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz, ou Davi sabia, que a fé é a única coisa que nós podemos ter para agradar a Deus. Então ele sabia que, e como foi escrito na maioria, que Davi estava passando por lutas e dificuldades. Alguns dizem que o Salmo de número 121 é o Salmo que nós conhecemos. Era justamente quando Davi estava passando pelo vale e estava cercado por exércitos inimigos. Davi olha para o monte, olha para cima e diz: eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E é assim, toda vez que Davi salmodiava e escrevia algo, Deus imediatamente dava a resposta. É Deus que dá a resposta a Davi, que ele vai escrever: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Deus que fala com Davi: porque tão encarecidamente me amou, eu também o glorificarei. Poloei no alto retiro e te mostrarei a minha salvação. Mas ele fala ou recita ou escreve os salmos justamente nas piores dificuldades dele. E esse de número 37, nós lemos 2 versículos, também não foi diferente. É por isso que ele declara: vem do socorro, ou vem do Senhor, o socorro dos justos. E ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. É bom nós entendermos que Davi teve 2 trajetórias na vida. Uma antes de ser rei e a outra depois que Davi caiu com Betseba. E não foi só o pecado do adultério, mas também da premeditação de um assassinato. E em seguida veio a mentira para cobrir o pecado. E Davi teve algumas derrotas na vida. Davi passou por alguns momentos de dificuldade. Talvez Davi não precisasse tanto antes de ser rei como precisasse depois de ser rei, de um socorro e de uma ajuda de Deus. Ele sabia que Deus ajudava. Ele mesmo vai dizer: olha, Saul, quando teu servo estava no campo apacentando as ovelhas do seu pai, veio uma ursa e depois veio um leão, teu servo despedaçou com as suas próprias mãos, porque o Senhor o ajudou. E também ajudará com esse incircunciso. Ele estava falando de Golias quando iria lutar com ele. Então Davi vai dizer o seguinte: o Senhor livrará o justo no momento da tribulação, porque ele tinha experiência com isso. Aliás, ele tinha muita experiência. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 15, a Bíblia diz que o seu filho Absalão agora persegue Davi e Davi tem que correr e fugir. Um homem que havia tido muita experiência com Deus de vencer o gigante, agora foge. Ele não fugiu porque o exército era menor. Ele fugiu porque sabia que naquele momento Deus estaria permitindo algo para que ele voltasse às raízes do que era no passado, porque a proporção que nós vamos tendo experiência com Deus, infelizmente, alguns diminuem na fé. Ficamos muito experientes que paramos de contar com a misericórdia de Deus e contamos com a nossa própria capacidade. Isso não é bom.
Quando nós paramos de depender de Deus, e eu falo depender a tal ponto de que se você tiver uma dor de cabeça, você fazer como você fazia antes, você orava. De quando você fosse tomar uma decisão, como você fazia antes, você orava. Algumas provas nós não mais perguntamos a Deus, porque achamos que estamos tão experientes que já podemos sair dela sozinha, e nós não podemos sair se Deus não nos ajudar. Então Davi, ele quando está fugindo de Absalão, ele foge, e naquela hora que ele está fugindo, Davi citou alguns salmos e escreveu alguns salmos, porque a fuga de Davi geralmente era nas cavernas. Geralmente, porque ele se escondia. Ele estava numa angústia tão grande, mas tão grande, que um homem chamado Simei começou a seguir Davi, a amaldiçoá-lo. E um dos seus servos, guerreiros, disse: meu senhor, por que esse homem te amaldiçoa tanto? O senhor quer que eu pegue ele e arranque a cabeça? E disse: não, deixe ele, porque eu estou aflito, meu próprio filho me persegue. Deixe ele, que eu estou aflito, meu próprio parente, aquele que saiu de mim, me persegue, quanto mais ele. E ele vinha amaldiçoando a Davi de tal forma que Davi disse: eu acho que o Senhor permitiu que ele fizesse isso. Mas no versículo 12, Davi disse: quem sabe o Senhor tem misericórdia de mim e transforma as palavras deles em maldição, em bênção para a minha vida. Ele sabia que quando vinha algo sobre a vida dele, não era para diminuí-lo, era uma oportunidade que Deus estava tendo para trazer um crescimento para a sua vida. E é justamente nessas horas que Davi vai escrever esses salmos. É justamente nessas horas que Davi vai recitar salmos como esse, dizendo: o Senhor livra os seus servos no dia da tribulação. Ele sabia que por mais prova que ele passasse, por maior dificuldade que ele entrasse, por tribulação que ele andasse, Deus nunca ia desampará-lo. Eu não sei se a sua confiança já está suficientemente grande para crer que Deus, mesmo na tribulação, Ele guarda a tua vida. Eu não sei se na tua confiança está tão grande perante Jesus, que no meio da dificuldade que você está passando aí, você consegue salmodiar o Senhor. Eu não sei se na dificuldade que você está passando, você consegue amanhecer o dia e dizer: bendito é o nome do Senhor. Eu vou continuar confiando em Deus, porque eu sei que Deus vai me livrar dessa tribulação. E é justamente nesta hora, irmãos, que nós aumentamos ou diminuímos a prova. Os estudiosos dizem que Jó passa cerca de 12 anos sofrendo, irmãos, de uma prova que para Deus seria muito fácil dar vitória a ele. Mas o problema de Jó, que é o nosso problema muitas vezes, é não reconhecer que nós não somos inúteis para Deus, independente da nossa condição. Jó, enquanto orou, amaldiçoando o dia do seu nascimento. Jó, enquanto orou, perguntando a Deus por que ele estava passando aquilo. Jó, enquanto orou, perguntando a Deus razões porque ele tinha entrado, afinal de contas, ele tinha sido fiel ao Senhor. Jó, enquanto quis entender porque Deus o tinha colocado naquela situação, não acontecia nada. A lepra continuava aumentando, as feridas continuavam abrindo, ele continuava tendo dor. Mas a Bíblia diz lá no livro de Jó, capítulo de número 40, que Jó, aleluia, tem o seu cativeiro transformado quando ele assume que mesmo cheio de lepra, mesmo cheio de enfermidade, Deus precisava dele para orar para os seus amigos. E diz a Bíblia que quando
ele começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro. Escuta aqui que eu tenho um recado para você. A condição que você está aí agora é aquela condição que Deus quer te usar para abençoar outras pessoas e mudar a sua história. A condição que você se encontra agora. E talvez eu esteja falando com alguém que entrou aqui nessa noite arrasado e dizendo: Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, eu quero deixar de fazer a tua obra. Eu tenho que parar, Senhor, porque eu não aguento tanta luta. Eu tenho que parar porque eu não aguento tanta dificuldade. Senhor, quanto mais eu me aproximo do Senhor, as coisas pioram. Quanto mais eu faço a tua obra, as lutas aumentam. Quanto mais eu procuro servir ao Senhor, a dificuldade vai aumentando. Em vez de você estar fazendo isso, aleluia, quando você entrar na casa e que você estiver doendo, estiver ardendo a tua ferida, em vez de você fazer isso, entra adorando, entra salmodiando, entra crendo que Deus vai mudar o quadro. E quando você achar que foi inútil, aleluia, entra na presença. Vai ter gente que vai estar precisando da tua oração, e eu te garanto que quando você fizer isso, Deus muda a história. Davi sabia, por isso ele recita. Irmãos, Davi tem salmos maravilhosos que ele escreveu. Salmos que Deus inspira a ele de tal maneira que você sabe que não era possível um homem escrever daquela forma, mas era a expressão de gratidão de Davi. Davi era tão grato que mesmo sem construir igreja, porque não foi ele que construiu. Quem construiu o primeiro templo? Salomão. Quase, passou perto. Passou pertinho, foi Salomão, o filho de Davi. Mas Davi, mesmo sem ter nada construído, Davi dizia: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que casa? Ele não tinha, mas era construída aqui no coração. E crente assim, mesmo sem ver, ele enxerga. Mesmo sem ter, ele sabe que está lá. E Deus não resiste o coração de um crente que é adorador por natureza. Ele não tinha casa. Davi não podia entrar no templo apesar de ser rei, porque só quem podia era o sacerdote. Mas ele disse, aleluia, melhor um dia na tua casa. Que casa que ele não construiu do que em outras partes mil. Davi sabia que a presença de Deus era inconfundível. Davi sabia que era insubstituível. Por isso ele salmodiava. Então eu vou te falar aqui a notícia, crente: mesmo sem você ter, adore, glorifica, exalta, porque Deus vai mudar a história. Adora mesmo sem existir, porque isso se chama fé. Isso se chama fé, adorar sem ver. E era isso que Davi dizia. Ele disse: vem do Senhor a salvação. Salvação aqui, irmãos, não é o que nós conhecemos, não. É salvação de livramento. Vem do Senhor o livramento do justo. Vem do Senhor o livramento do justo. No dia da tribulação o Senhor os ajuda e os livra dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio, nele se esconde. E quando Absalão persegue ao pai, que Davi estava sendo injuriado por esse tal de Simei, amaldiçoado, ele disse: deixa que Deus muda o quadro. Davi foge por alguns anos, e quando ele contra o exército, ele disse: eu não posso vencer, porque o meu filho é muito maior. E Davi volta a crer como cria antes, quando ainda era um menino que tinha que derrotar algo que era muito maior do que ele. E um homem que entendia de humilhação era ele, se humilhou, buscou, e Deus mudou o quadro.
Irmãos, tem história para Deus mudar em nossa vida. Tem coisas para Deus fazer que é grande em nossas vidas, muito grande. Mas nós estamos perdendo o tempo murmurando. Estamos perdendo o tempo reclamando, perguntando os porquês, pedindo a Deus explicação por que Ele está fazendo. Eu falei aqui outro dia, se Ele está fazendo alguma coisa que você está estranhando, a Bíblia diz que é tudo concorre, aleluia, acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, está acontecendo para o seu bem. Lá na frente Ele vai explicar por que fez assim. Então, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, em vez de você estar procurando explicação, entra na casa adorando, entra no teu quarto adorando, busca a Deus em adoração e crê que Ele vai fazer, porque Ele é o Deus do livramento dos justos. Que Ele é Deus do livramento dos justos. O diabo fez uma oferta para Jesus. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. E nas últimas 3 tentativas do diabo de tirar Jesus do plano, uma dessas tentativas foi levar Jesus ao pináculo do templo, mostrar num alto monte, mostrar todos os reinos da terra, e dizer para Jesus: enxerga tudo, olha tudo, olha o que o Senhor pode ver aí. Jesus olhou e ele disse: tudo isso foi me entregue. E o diabo estava falando da glória do mundo. O diabo estava falando da adoração que o mundo dá a ele. O diabo estava dizendo que os cultos até ali tinham sido entregues, porque a nação estava corrompida. E o diabo naturalmente mostrou pessoas adorando a ele, pessoas oferecendo sacrifício a ele. E Jesus olha no relance e disse: tudo isso foi me entregue, mas eu te darei, se o Senhor se prostrar e me adorar. Mas Jesus sabia que 40 dias de provação não era nada para aquilo que Deus havia prometido a ele. Jesus sabia que aquilo não era nada perto daquilo que Deus havia prometido a ele. E Deus havia prometido um reino que ele receberia a glória, e não só receberia a glória, mas que também desceria ao inferno, tomaria da mão do diabo a chave do inferno, prenderia a morte e seria exaltado como é hoje, Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Então entenda, não há proposta melhor do que a proposta de Deus. Ele disse, aleluia, se você crer, verás a minha glória. Eu quero te dizer que não há nada impossível para Ele. Você pode até limitá-lo com a sua mente pequena, eu posso até limitar com a minha mente pequena, mas nada é impossível para Ele, porque Ele tomou o reino, e hoje Ele está sentado em um trono, e o inimigo dele está subjugado aos pés dele. A chave da morte está nas mãos dele. A chave do inferno está nas mãos dele. Ele tem a vitória. É Ele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. É Ele que fala e a terra se derrete. É Ele, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus. Então faz como Davi, crê que Ele responde no dia da tua aflição. Aleluia. Crê que Ele responde no dia da tua aflição, que nada fugiu do seu controle.
Que Ele nessa noite está falando no teu coração: minha filha, não temas. Eu sou o mesmo Deus, o Deus a qual foi pregado nessa noite, que Ele faz queimar a sarça e não consumir. Um Deus que providencia água em meio a um deserto. Um Deus que te alimenta, que te esconde do teu adversário e que não deixa que nenhum mal venha até a tua vida. Crê nesse Deus, porque Ele é fiel. Davi sabia que Deus livrava tanto que não só recitou esses salmos. Aí Davi, há 2 salmos seguidos, Davi vai falar: esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu. Davi vai dizer: esperei com paciência e Ele me escutou. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha oração. Esperei com paciência no Senhor e Ele se levantou a meu favor. Esperei com paciência no Senhor e Ele me socorreu. Aleluias. Davi vai escrever que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Davi vai escrever: o Senhor, meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Davi vai dizer: descansa minha alma, porque do Senhor vem o meu socorro. E se eu fosse você, eu fazia isso. Eu confiava um pouco mais. Eu esperava um pouco mais, porque o socorro vem. Porque Ele guarda, Ele protege todo aquele que nele espera e confia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero orar por você que está aqui e está em casa, que talvez diga que não está mais suportando. Não vem sob vós tentação senão humana. Porque o Senhor não deixará ser provado acima da sua capacidade, e antes, com a provação, a tentação, virá o escape. Ele é o Deus que dá escape nesta noite. Se você chegou aqui aflito, angustiado, em vez de fazer a oração dos porquês, faz a oração de agradecimento. Em vez de fazer os questionamentos, adora em qualquer circunstância. Você vai ver como o quadro vai mudar. Você vai ver como o curso da história vai se transformar, como portas vão se abrir, como inimigos vão cair por terra, só por causa da tua confiança nele. Só por causa da tua confiança nele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, alegria, alegria de agradeça. Grande em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante e adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos no teu infinito amor, pois só tu és o teu. Baixinho, meninos. Eu queria que você agradecesse nesta noite. Aí na sua casa eu queria que você agradecesse a Ele. Que você confiasse no teu Deus. E que nada, absolutamente nada saiu do seu controle. Que tudo está nas tuas mãos, nas mãos dEle. Eu quero falar com pessoas que estão largando o seu ministério evangelístico, porque não aguentou a prova. Muda a estratégia. Ora por aqueles que precisam e Deus vai te dar a vitória. Deus vai mudar o teu quadro quando você fizer a obra. Eu quero falar com pessoas nessa noite que estão perguntando os porquês. Para de perguntar a Ele os porquês e começa a fazer declarações. O Simei pode estar te amaldiçoando, mas Deus ouvirá a sua maldição e transformará em bênção. Pai, nós queremos nessa noite te adorar, Senhor. Temos muito pouco a te pedir. Temos muito pouco, ó Deus, a te pedir. Nós só queremos te agradecer, meu Senhor. Agradecer por cada livramento recebido. Agradecer, meu Senhor, porque as tuas mãos estão estendidas sobre as nossas casas, sobre a nossa família, sobre os cônjuges, os filhos. Pai, talvez a murmuração que ainda sai dos nossos lábios tem interrompido um ciclo de bênção, ó Deus, que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Mas nessa noite nós queremos fazer a declaração, meu Senhor da glória, de pessoas arrependidas. Nos arrependemos, ó Pai, de cada murmuração que sai da nossa boca e queremos declarar o Senhor, meu Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, que o Senhor é o socorro, ó Pai, daqueles que te buscam. O Senhor, meu Deus, é o socorro num momento da angústia. E nós descansamos em Ti, porque a Tua presença nos basta, Senhor. Ela, quando vem sobre as nossas vidas, a Tua presença, quando o Teu Espírito se move em nós, nos traz a certeza, aleluia, que o Senhor está trabalhando em nosso favor. E nesta noite, ó Pai, eu já ouvi, meu Deus, testemunhos, já ouvi relatos, já vi com os meus próprios olhos, aleluia, a manifestação do Teu poder entre nós. Coloca certeza em corações neste lugar. Oh, aleluia, coloca certeza em corações neste lugar. Certeza, meu Senhor da glória, de um povo que mesmo sem ver, adora, porque quando isso acontece, o Senhor opera milagres. Aleluias. Aleluia, nós só queremos te adorar, Deus. Nós só queremos te glorificar. Nós só queremos exaltar o teu nome, porque o Senhor muda quadro. E nesta noite o Senhor está transformando só por causa da adoração. Nesta noite o Senhor está mudando só por causa da adoração, porque há pessoas meia cheira manata e que ele vai adorando o Senhor aqui. Há um louvor subindo até os céus. É um louvor de gratidão ao Senhor, Deus, por nossas vidas.
É o louvor de gratidão porque a tua presença é sobre nós. Queremos o teu nome engrandecer. Agradeça e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos no teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Pois só tu és o Deus eterno. Aplauda Ele porque Ele é digno. Aplauda porque Ele é fiel. Eu não queria fazer mais nenhuma oração nessa noite, ficar só no agradecimento. Você vai ver que Deus vai mudar o quadro. Você de casa, creia num Deus que você serve, que Ele é justo e fiel e que está no controle de tudo. Deus abençoe. E essa noite eu quero declarar sobre a vida de alguns ou de muitos que não estão dormindo bem, que terão uma noite de paz e sossego. Notícias boas virá em meio a essa pandemia, porque Ele é o Deus que nos surpreende. E o Senhor Jesus vai te surpreender durante esses dias. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Nos leva nessa noite em paz para os nossos lares. Que a tua mão esteja estendida sobre a nossa casa e a nossa família. Nós te adoramos e glorificamos por tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja. E quantos dizem amém? A vitória pelo sangue. Deus abençoe vocês de casa. Fica na paz, em nome de Jesus.